Olha que gostoso, uma quarta-feira, muitas plantas replantadas, Cedervéria Holly podada e replantada, Echeveria Agavoide rubro replantada, a gente vai falar sobre isso, muitas coisas com visual novo. Olha isso, que coisa mais fofa, gente. Se já tava bonitinho, imagina agora, né? Olha que gracinha. E olha ali, um passarinho e uma cristata maravilhosa. Então hoje foi um dia que rendeu aqui no Rosa de Pedras Suculentas. Muitos replantes, eu acho que eu nunca fiz tanto replante na minha vida quanto hoje. Foram mais de 60 mudas, todas replantadas, suculentas que chegaram, suculentas que precisavam de replante. Gente, boa tarde, quase boa noite. Vou fazer um vídeo para vocês que tem sido muito pedido aqui no canal, né? Posso ou não posso decapitar, posso ou não posso replantar, fazer mudas. Então, o que pode, por que pode e por que não pode? Vou falar um pouquinho sobre isso para vocês hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Rose Moraes. Esse é o canal Rosa de Pedras Suculentas. Eu vou só fazer um apanhado geral para vocês sobre a minha relação com suculentas. Tem um ano que eu comecei a minha coleção. Fez um ano mês passado. No meu quintal eu tenho uma média de 2h30 a 3 horas de sol por dia. Na maioria das suculentas, a maioria das suculentas tomam entre 2 e 3 horas de sol. Então é isso que eu tenho para hoje. É o que tem para hoje, vamos falar dessa forma. Então, gente, já fica aqui a minha gratidão a todos que estão comigo, a todos que me acompanham, a todos que evoluem comigo, né, que acompanham também a minha evolução. Então, a minha gratidão, o meu muito obrigado pela parceria, vocês são sensacionais. E se você que está chegando agora, se tiver algo a acrescentar, seja muito bem-vindo. Críticas construtivas são super bem-vindas, né? Desde que seja para somar, é super bem-vinda. E bora pro vídeo. Vamos lá. Eu recebi essa semana muitas perguntas se pode decapitar uma suculenta agora, né? No período de dormência delas, né? Então aí, primeiro passo, você tem que entender qual a suculenta que você tem na sua casa. Então, por isso, aquela situação do identificar a suculenta, saber o gênero, é muito importante. Por quê? Porque com as informações da identificação, eu consigo saber se ela está em dormência ou não, né? Então, como nós sabemos, as equevérias, quem mais? Equevérias, calanchoi, equevérias e esqueci quem mais. As plantas de meia sombra, a maioria. Então, muitas suculentas agora sempervivos, alguns sim, outros não. As uérnias estão em dormência agora, então tem muita planta que está em dormência. E o que é dormência, gente? Tem um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Dormência é aquele período onde a planta ela não gosta do frio, por exemplo. O seu metabolismo tem uma diminuição, vamos falar dessa forma, ela se resguarda, porque ela não vai conseguir produzir, pode ser que ela morra se ela tentar evoluir no inverno ou no verão, dependendo de quando é a sua dormência. Se ela tentar dar filhotes, se ela tentar crescer, evoluir, vamos falar dessa forma, ela vai gastar muita energia e pode ser que ela não suporte, ela mande tanta energia que acaba deteriorando a planta e ela acaba morrendo. Então, período de dormência é aquele período onde ela desacelera o metabolismo, sobrevive com bem pouco para voltar no tempo de plena atividade, bem legal, e aí sim ela ficará plena, né? Bonita, vai crescer, vai dar filhos, filhotes, mudas. Então tudo isso é quando ela sai da dormência. Então os sêdums, as crássulas, os cotiledons,
todos estão em plena atividade agora. Então aceitam muito bem a poda, aceitam muito bem a decaptação, né? Então quando não está na dormência, a gente consegue fazer isso sem problema algum para beneficiar a planta. Para tirar, por exemplo, tô com um sedum, o Aira, e eu quero que ele dê mudas. Então eu vou cortar, vou fazer uma poda apical, que é a parte de cima do sedum, e ele vai me soltar um monte de mudas, porque ele está em plena atividade agora. Mesma coisa os colares, os sedums, o plequitranthus, olha que lindo que tá, que é o boldinho. Colar de rubi também agora super em alta, não está em dormência. As crássulas. Então isso tudo vocês podem otimizar. Cortem, podem, façam decaptações, que é super bem-vindo. Vocês terão plantas maravilhosas. Então falamos de quem não está em dormência. E quem está em dormência, Rose, faz o quê? Quem está em dormência, você vai regar um pouco menos. Você vai deixar... Aqui eu deixo tomar o sol do inverno, porque quase não tem sol. Mas se você, por exemplo, estiver no Nordeste ou em qualquer outro lugar, já não tem a dormência, né? Porque não tem a mudança de estação, sempre é quente. Mas se você está num lugar onde tem um sol muito forte, como ali em Catanduva, onde a minha amiga Alessandra, do Pequeno Jardim dali, mora, mesmo sendo interior de São Paulo, mas tem um clima que é muito diferente aqui da capital. Lá tem muito sol. Então supõe que recebi uma Echeveria, ela tá linda, maravilhosa, eu amei essa planta. Vamos pegar uma Echeveria aqui, vai. A Morva, ou Morvan. Tá linda, maravilhosa. E eu já pensei na possibilidade, vou decaptar essa planta porque eu quero que ela me dê mudas agora na dormência. Pode, Rose? Posso trocá-la de substrato agora? Não, não pode. Mas o não é muito forte, né, gente? Então aí entra o porquê, pra quê, né? Então se eu quero fazer mudas, não é o melhor tempo. Porque essa planta, ela tá debilitada, ela está resguardando, ela tá vivendo com bem pouco para poder voltar bem depois do período de dormência. Então, se ela está no mínimo dela e eu fizer um corte dessa planta, com certeza ela vai ter que mandar muita energia para esse corte para poder cicatrizá-lo. Então, ela vai ter que trabalhar muito, ela vai ter que fazer de tudo para que ela não morra, né? Então as plantas têm essa característica. Então para cicatrizar ali, eu vou ter que tirar de algum lugar. E de onde que eu tiro? Se eu estou em dormência, se eu estou vivendo no meu mínimo, né? Então pode ser que ela não sobreviva ou que ela demore muito mais para cicatrizar. Essa suculenta, ela não tava legal, eu vi que ela tava meia esquisita, né? Tava com problema, não tava crescendo, tava estiolada. Isso foi no comecinho do outono, né? Mas eu falei, começo de outono, ainda não está tão frio. Pois aqui está, gente. Esse é o caule da Morvan. Ela me soltou 2 bebês, olha o tamanho que estão esses bebês e eu vou explicar para vocês por que dessa demora toda. E tá aqui quase 2 meses, vamos falar dessa forma, quase 2 meses com um bebê minúsculo. E essa daqui tá com pouquíssimas raízes, inclusive hoje eu dei uma olhada, tá com perlita ali, porque o substrato tava muito seco e eu tinha um pouquinho de perlita, acabei colocando com carvão para dar uma segurada por esses dias aqui que tá muito úmido. Então, poderia ter segurado? Não, para fazer decaptação, porque eu teria risco de perder a suculenta. Então, por que eu fiz a decaptação? Porque eu vi que se eu a deixasse, ela não aguentaria ficar outono e inverno. Ela poderia, nesse meio tempo, fungar e eu perdê-la. Então, a decaptação foi uma necessidade e uma urgência, por isso que ela tá aqui viva hoje, porque eu resolvi, com uma ação de emergência, decaptar a planta.
Deu certo? Deu. Poderia ter dado errado? Sim. Como eu disse para vocês, aqui a dormência existe e ela sobrevive com muito menos. Então, por isso que a gente não aduba na dormência, a gente não faz poda na dormência, a gente não faz decapitação na dormência das suculentas que estão em dormência. Agora, se eu pego um sedum, como esse daqui, o Aira, tá estiolado aqui embaixo, ele já veio estiolado para minha casa quando eu comprei. Mas eu achei tão lindo e eu sabia do potencial dessa planta que eu a trouxe para casa. O que eu fiz? Dei uma haste para minha amiga, fiquei com 4 hastes. Esse daqui eu cortei a ponta, que tá linda, as cabeças bem estressadinhas. Já me deu esse monte de brotinhos com uma poda, viu, senhor inscrito? Com uma poda, o senhor sabe por que eu tô falando isso, né? Ontem alguém me mandou uma mensagem falando torção, não, poda. Poda aqui sim. A torção, ela está sendo feita e eu faço nos sedums. Então, se eu pegar aqui essa folhinha, como eu já falei para vocês, gente, hoje foi dia de replante, a unha tá pior do que todos os outros dias. E eu estimular, eu torcer isso aqui assim, eu tô estimulando a planta a mandar mais energia para aquele ponto ali, onde sairá uma nova mudinha. Como tem várias outras por aqui, olha. Deixa eu mostrar pra vocês. E toda vez que eu passo por ele, eu dou uma olhadinha, vejo se tá torcido ou não, e eu torço novamente. E olha como ele é lindo, gente. E fica totalmente estressado se tomar do sol na medida legal, né? E olha que lindo lá, bebê. Sedums, mais de 6 horas de sol por dia, tá, gente? Então, nós falamos da Echeveria, nós falamos do sedum e agora eu vou falar de uma outra que todo mundo viu a minha alegria, que é a Rainbow, Echeveria Rainbow, que é uma variegata, nada mais, nada menos que uma variegata da Perle. Então essa planta chegou aqui maravilhosa e com poucos dias eu notei que ela não estava legal. E aí, falando com uma amiga minha aqui de Arujá, a Gi, ela falou, faz a decapitação, decapita ela. Aí, decapitei, gente. Tem quase o mesmo tempo de decapitação. Ó, essa é a Rainbow. Tá cheio de bebês, mas são minúsculos. Deixa eu colocar o meu dedo aqui pra vocês verem. A cabeça eu perdi. Ela não sobreviveu, né? Estava em dormência e é variegata e ela não sobreviveu. E eu fiz a decapitação dessa planta junto com essa Albert Bines, que é uma Graptoveria, que está em pleno vapor agora, porque saiu da dormência no outono e no inverno. Olha o tamanho da roseta da Albert Bines. Deixa eu colocar aqui, tentar colocar o mais próximo possível. Olha o tamanho e olha o tamanho da roseta da Rainbow. A Albert Bines tem 3 brotações. Olha que coisa mais sensacional. Por que que essas rosetas estão desse tamanho, gente? Que a planta está absorvendo mais rega, a planta está com substrato novo, porque é o tempo de trocar o substrato, e ela suportou muito bem, porque ela está em pleno desenvolvimento. Olha a diferença do tamanho para a Rainbow. Ainda bem que brotou, né, gente? Porque, como eu disse, a cabeça perdeu. Essa daqui é a Echeveria Mandala Citrus, é a momoca. Também fiz a decapitação, chegou junto com a Albert Bines, estiolada, a planta estava muito debilitada. E eu tive que também fazer essa decapitação, porque não tinha condições de ficar. Fiz a decapitação, aqui está o tronquinho. Se desenvolveu até bem, eu não imaginaria que elas desenvolveriam, né, bem dessa forma. Só que a Mandala Citrus é uma planta um pouco maior. Então ela deu essa condição, eu dei essa condição à planta. A cabeça deu uma queimada, porque tá sensível, tá com pouca raiz, mas tá aqui, olha, com 2 cabeças, tá sobrevivendo, sobreviveu. E as mudinhas, nada, né, comparado a Albert Bines. Olha o tamanho de uma e o tamanho da outra.
Então, equivérias estão em dormência. Só fará a decaptação se houver uma extrema necessidade. Se for para trocar o substrato, se for a decaptação, só se for em caso de tá fungada, tá com caule podre, ou se não, deu algum problema na cabeça, no centro da planta, e o caulezinho lá embaixo tá legal, então faz o corte, tira, deixa o caulezinho, porque são medidas de emergência. Quando a gente tá doente, mesmo numa pandemia, eu já falei isso pra vocês, e eu tô com algum problema que é grave, eu não vou ficar em casa esperando, porque não tem como sair de casa, porque tá na pandemia. A gente vai atrás de socorro, e a mesma coisa, não deixa a sua planta morrer, tente recuperá-la. Por mais que esteja em dormência, demorará muito mais tempo para ela brotar, para ela soltar raízes. Se você vive numa região onde a dormência é uma verdade, não é um mito, então não espere, socorra a sua planta. O negativo a gente já tem, né? Então, na tentativa de salvá-la, a gente pode conseguir o positivo também. Então, quem pode sofrer uma decaptação ou uma poda apical? Quem está em plena atividade, Graptovérias, Sedevérias, Graptopétalums, Pachyphytums, todos que estão em plena atividade. Façam podas, façam decaptações, troquem de vasos, troquem substratos, porque pode. Quem não pode sofrer uma decaptação ou não deva sofrer uma decaptação agora? As plantas que estão em dormência, os cactos, as equivérias, alguns, como eu falei para vocês, sempervivums, entre outras plantas que tem lá no meu vídeo da dormência, que eu vou deixar linkado aqui. Então, Rose, não posso fazer? Pode sim, se houver necessidade. Se for para um melhor aproveitamento, né, para mudas, para trocar o substrato ou ganhar um vasinho novo, quero replantá-la, deixa para fazer depois que passar o período de dormência, quando ela estiver em plena atividade. Ela vai absorver melhor o substrato novo, ela vai se adequar melhor com as raízes no vaso novo que você preparou para elas. Então, é só esperar, e se houver necessidade, faça sem medo. A gente tem que ter medo de perder. Se a gente tem uma chance de mantê-las, aproveite. Então, decaptação e poda podem. Para quê, por quê e quando? E é isso. Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. Ontem, no vídeo das identificações, eu mostrei... Olha que lindonas que estão, gente. Novinhos. Eu mostrei essa Kalanchoe, que é a Vivian, né? Vocês não vão conseguir ver o tom dela agora, porque realmente não dá. Tem ali um olho negro, que é um fungo já controlado. E essa planta, uma inscrita me falou, Rose, deixa ela mais no sol, e ela está estiolada. E realmente, gente, essa planta está estiolada. Eu já até falei várias vezes para vocês isso aqui no canal. Eu consegui essa coloração, assim, com muito custo, né? Deixando a planta no limite de rega. Acho que esse inverno eu arreguei uma vez. E é isso. Então, para quem não me conhece, eu tenho limitação de sol aqui no espaço. E eu sei, sim, quando a planta está estiolada ou quando ela está em dormência. Então, assim, para você que está chegando... tem bastante conteúdo aqui no canal que conta a minha história de cultivo, né, e como eu comecei aqui. Eu acho que seria bem bacana. Dá uma fuçadinha, dá uma olhadinha, tem muita coisa legal, né? E eu agradeço mesmo assim por ter falado, né, da coloração. Eu sei que ela tem que ficar mais de 6 horas no sol, né, por dia, pelo menos 6 horas. E que o estiolamento, gente... Como eu sempre falei para vocês, é esse espaçamento entre folhas. A Vivian, ela tem essa característica aqui, olha. Essa característica aqui de cima. Mais compactada. Mas ela tem, sim, essa condição de crescimento maior que a orelha de elefante. Que é a outra que eu também coloquei para vocês ontem.
E olha, tá lindinho, né? Vou dar uma limpadinha neles. Pra quem nunca viu a florzinha do Ripsalis, que eu mostrei ontem, teve, né, comentário que nem sabia que o Ripsalis tinha floração. Muito linda, né? Olha que coisa mais fofa, a cor desses meninos aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido essa colocação do que pode, por que pode, por que não pode. Aqui eu sempre falo para vocês, essas são as minhas experiências e façam delas uma experiência para vocês, porque nem sempre o seu clima é igual ao meu, nem sempre o seu substrato é igual ao meu, e a gente vai falar sobre substrato na semana que vem. Vamos fazer o nosso substrato. Então, assim, se adeque ou adeque, né, não sei, uma adequação, vamos falar assim, faça uma adequação do que eu faço aqui no canal no cultivo de vocês. Se deu certo para mim, pode ser que dê certo para você também, né? Se você não tem dormência, não tem problema. Tenta proteger as suas suculentas. Se o sol tá legal, deixa no sol. Se não tá, coloca sombrite, coloca plástico. Eu já falei e repito, suculenta é para todos. É uma planta do deserto que a gente adapta aqui, né, no nosso clima. E o Brasil é um país riquíssimo. Nós temos todas as estações dentro de um país. Nós temos todos os climas dentro de um país, né? A gente tem semiárido, a gente tem lugares que nevam, lugares muito úmidos como São Paulo. Em São Paulo a gente tem uma variação enorme, gente. Nós temos aqui Campos do Jordão, nós temos o interior de São Paulo, Presidente Prudente, que é muito seco. Então tem e vai indo, as regiões vão mudando conforme subindo ou descendo, norte, né, ou sul. Então tentem adequar as suculentas de vocês, né, da maneira que vocês tenham aí. Então, vai fazer decapitação? Bora cortar a planta, não tem problema. Só pense e analise se é o melhor momento. Vai fazer mudas? Mesma coisa. E vou encerrar aqui que eu falei demais. Deixa eu mostrar que eu tava preocupado com ele. Deu uma recuperada aqui, tá lindão, olha. Sentiu bastante o dia da troca de substrato, mas agora tá bem. E eles estão super bem. Gente, um grande beijo a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada pela paciência e pela companhia. Espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam que tá rolando o sorteio. Se não tá participando ainda, vai lá no vídeo. Vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo. É só ir lá assistir, comentar e participar. Grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, com uma só suculenta, dicas de cultivo. Beijo!